a
adquirir comigo até amanhã. E o pagamento eu não quero em Pix, tá? Eu quero em espécie, para mim poder fazer o acerto já na segunda-feira. Então, quem quiser pegar o convite é até amanhã, o pagamento até amanhã em espécie, tá bom? Então, quem quiser ir para depois do final do culto, me procure, temos os convites aí. Quem quiser, estiver interessado, tá bom? Uma bênção. A coisa mais linda, nós estamos completamente já Instagram. E foi coisa linda, vocês lá. Coisas grandes, porque nós temos que alertar o povo que Jesus ali está voltando. Nós temos que avisar que as portas logo vai ser fechada. Hoje nós estamos vendo uma guerra lá em Israel. Algo bíblico. Muitas vezes nós pensamos que não é bíblico. Não é somente mais uma guerra, mas é algo bíblico. A Bíblia fala que quando o rio Eufrates secar, haveria ataque no norte. O rio Eufrates está secando e estão atacando pelo norte. A Bíblia fala que quando o mar morto der água doce e tiver vida, está próximo à volta de Jesus. O mar morto está dando vida, está tendo água doce no mar morto. O que acontece lá é triste, é lamentável. Você vê as cenas, você vê tudo aquilo, realmente é muito triste. Mas uma coisa é certa: o que está acontecendo com Israel é culpa deles mesmos. Porque eles falaram que caia sobre nós o sangue deste homem. Deus, Ele não deixa passar nada. Então as profecias estão se cumprindo. Logo, logo o cordeiro ele vem. E ele não vem mais como um cordeiro, mas ele vem como um leão. Aleluia. E nós vamos cantar Santo, Santo, Santo para todo sempre. Então esteja preparado. Aleluia. Esteja realmente alicerçado na rocha de Jesus. Porque essa porta um dia ela vai fechar. E aí não haverá mais tempo. Então não perca tempo. Aleluia.
Amém, glória a Deus. Nesse momento eu quero estar abrindo essa oportunidade para os jovens e eu quero começando pelo Mateus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Queria ler os versículos que se encontram em Filipenses 4. Diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, amados. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todos o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Agradeço a oportunidade das palavras. Thiago, tem oportunidade? Paz do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo em Isaías, capítulo 40, versículo 28. Diz assim: Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de trás altos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não desfalecem. Obrigado por oportunidades para os meus. Deus é maravilhoso, né? Até os jovens cansam, mas Ele que é eterno, desde o começo, Ele tem uma fonte inesgotável e além disso, Ele ainda passa para a gente aquilo que Ele tem. Ele tem algo que não acaba nunca. A força dele nunca acaba e Ele ainda tem, eu vou dizer assim, a piedade de dividir conosco, né? Um pouco da bondade dele e a vontade dele. Guilherme, tem uma possibilidade? Muita igreja com o Senhor. Vou ler aqui no livro de Naum, no capítulo 1, apenas alguns versículos, começando a partir do 2. O título da leitura diz: A ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, faz com que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Apenas esses versículos, na oportunidade passada que a gente viu no culto dos jovens, eu acabei lendo em Abacuque, né, que falava sobre a invasão do povo babilônico na terra de Israel.
né? E o povo vinha sofrendo muito, e Abacuque ele sente esse desespero e clama ao Senhor, né? Para que ele livrasse o povo da Babilônia. Só que o Senhor tinha, na verdade, um plano na invasão da Babilônia, né? Ele queria trazer justiça dentro do povo de Israel, que tinham se afastado dos seus caminhos, né? Então era necessário que Israel passasse por aquilo para que eles pudessem voltar as olhos ao Senhor e voltassem purificados, né? Mas mesmo assim, mesmo nesse cenário, Deus fala a Abacuque que um dia ele traria a justiça contra o povo da Babilônia, né? E em meio a essas circunstâncias, né, que o mundo está passando com essa invasão, acho que a gente consegue sentir um pouco do que os israelitas passaram durante tantos anos, né? O desespero deles pelas perseguições, pelas guerras, mesmo que nós não sejamos israelitas, não estejamos lá na terra deles, né, sofrendo com essa guerra, mas a gente consegue, pelo menos um pouco de empatia, sentir aquilo que eles estão sentindo e conseguir vivenciar isso que está na Bíblia, né? E aqui no livro de Naum, caso os irmãos não saibam, é uma continuação do livro de Jonas. Jonas traz a mensagem do arrependimento para o povo de Nínive, eles se arrependem verdadeiramente, só que uma nova geração vem e voltam todas as outras práticas da perseguição a Israel. E Deus ali esgotou a sua paciência, e ele diz através do profeta Naum que ele vai trazer sim a justiça contra Nínive por estar fazendo tudo aquilo de novo, né? Então, uma mensagem que teve consolado muito nesses momentos é de que Deus um dia trará a justiça, né? Que a gente possa orar por eles, também pelos palestinos, que também tem nada a ver com essa guerra, e que a gente possa confiar de que o Senhor um dia trará a justiça para todos esses que são culpados perante o Senhor. Amém? Agradeço por oportunidade de Leonardo, quer a oportunidade? Salve a igreja do Pai do Senhor. Irmãos, eu queria refletir com todos vocês, né, sobre essa adversidade que se abate contra Israel, né? E praticamente todos nós, né, a gente se questiona, né, nossa, por que o Senhor permite, né, que essas tragédias se abatam contra o seu próprio povo, né? E a gente tem que lembrar, né, que isso não é de agora, né? Essa guerra não é a primeira, já houveram tantas outras no passado, né? E Israel, né, eu acho que de todas as nações do mundo é a única que vive, desde que surgiu, né, mais de 70 anos atrás, em constante estado de alerta, né? O povo sempre vive naquela incerteza de que algum inimigo ali à sua volta possa o atacar, né? Mas, por que assim, né, irmãos? Porque isso acontece com esse povo do Senhor, né? E a gente tem que lembrar, né? A gente pode, aqui nas Escrituras, né, nesse passado distante, que trata, né, sobre o povo de Israel, né? E como o Kleber pontuou, né, a respeito, né, de que o povo de Israel infelizmente é ocupado por isso, né? Não só por aquilo que o Kleber falou, né, a respeito de Jesus, né, que eles falaram, né, que o sangue do Senhor cai sobre a cabeça deles, né? Mas isso vem bem antes desse evento ali, né? E se a gente observar, foi lá no começo praticamente de Israel que se estabeleceu como nação, né? Logo após eles começarem a se apossar, né, da terra prometida, e conforme eles foram se apossando, né, começando a habitar, eles gradualmente foram arrefecendo aquela fé no Senhor, né? Depois que Josué morreu, né, o povo foi se distanciando do Senhor, ele acabou se apegando aos costumes daquelas terras, e pior, eles não se livraram daqueles povos que o Senhor ordenou que eles se livrassem, né? E o que aconteceu, né, irmãos? O Senhor acabou os punindo por isso, né? A gente pode ver aqui em Juízes 2. Eu vou ler até o 6, depois eu vou pular aqui a partir do 20. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que vossos pais
tinha jurado e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que também eu disse: não os espelhareis diante de vós, antes estarão as vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Daí, se os irmãos quiserem, pode ler lá em integral o texto, daí eu já vou passar aqui para o 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: portanto, este povo transpassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou após morrer, para por elas provar Israel, se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais guardaram, para por ele andar ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou nas mãos de Josué, né, irmãos? Então a gente vê, né, que isso é desde lá do começo, né, que Israel foi estabelecido, né, e tantos milênios se passam e eles continuam pagando por esse preço, porque eles deliberadamente escolheram não cumprir a vontade do Senhor, né, eles escolheram desobedecer e inevitavelmente a consequência vem, né, e que lição a gente pode tirar disso, né, irmãos? É que se o povo do Senhor, né, não mesmo sendo eleito por Ele, né, escolhido por Ele como seu povo, não foi poupado de ser punido pelo seu pecado, quanto mais a nós, né, irmãos? Se Deus não poupou a árvore, quanto mais nós, né, que somos meros galhos enxertados nesta árvore, amém? Eu agradeço a oportunidade, as palmas, louve a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu estarei lendo 3 versículos de Mateus 11, que é o 28 ao 30 aqui. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Agradeço a oportunidade, estamos todos. A paz, irmãos. Eu queria contar um testemunho de livramento. Eu fui trabalhar na madrugada do feriado, né, de quinta-feira, virei à noite, o rapaz me chamou para trabalhar com ele em umas entregas na rua, eu fui. E era em Santos, aí estava muita chuva, fizemos as entregas, na hora da subida, o carro derrapou e girou 2 vezes, parou de frente na contramão, graças a Deus não veio nenhum carro, nem nada no momento, e ainda bateu a gente poderia ter caído na ribanceira, né? E graças a Deus foi esse meu livramento. Amém! Glória a Deus! Se os irmãos tiverem sempre algum testemunho para contar, irmãos, peçam, não importa se é, por exemplo, um culto dos jovens, ou não vir aqui e contar o testemunho dele, porque notícia boa tem que correr rápido, que nem notícia ruim, né? Tem que correr mais, tem que fazer bem mais rápido. Então, aconteceu uma coisa boa, recebeu um livramento, foi curado, jogou uma coisa, recebeu uma oportunidade.
dos jovens. Um pouquinho nervosa, mas amém. Que não seja a Esther falando, mas que seja Deus falando através da minha vida para alcançar e ministrar ao seu coração. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 11, somente o versículo 21. Todos encontraram? Quem não encontrou, tem um versículo nas TVs para acompanhar, que diz o seguinte: Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pode tomar assento, irmãos. O capítulo 11 do livro de João, ele trata a história da morte e da ressurreição de Lázaro. Eu não li todo o capítulo porque ia ficar um pouquinho extenso, esse capítulo, mas contando a história, né, da morte e da ressurreição de Lázaro resumidamente, Lázaro, ele estava doente e as irmãs dele, né, Marta e Maria, foram falar para Jesus: Senhor, o homem a quem você tanto ama, porque Lázaro era um amigo mesmo de Jesus, Jesus amava muito a vida de Lázaro, ele está doente. E o Senhor fala: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E aí Jesus, ele estava em Betânia, que era onde Lázaro e as irmãs dele moravam. Jesus foi para a Judéia e, já sabendo que Lázaro já estava morto, Jesus, ele decide voltar para Betânia, perdão. E lá já estava acontecendo, né, o funeral, o velório de Lázaro. Todo mundo estava muito triste com essa situação. E a primeira coisa que Marta faz quando ela vê Jesus é chegar nele e falar: se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, ele fala para ela: mas Lázaro há de ressuscitar. Só que o que ela estava pensando? Que Jesus estava falando do juízo final, que é o dia que todos os mortos ressuscitarão. E ela falou: sim, todos irão de ressuscitar. Mas ela não estava entendendo o plano, o milagre que o Senhor, ele havia de operar na vida de Lázaro. E aí ele fala que ele é a ressurreição e a vida, e quem vive nele jamais morrerá, mesmo que seja morto fisicamente. E aí Marta sai dali e ela vai chamar Maria, e Maria fala a mesma coisa para o Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus manda retirarem a pedra, chama Lázaro pelo nome, e Lázaro sai para fora com vida, após 4 dias já estando morto, todo enfaixado. E a sepultura dele, eu não vou lembrar o certo quantos degraus tinha, mas não eram poucos, e ele estava todo enfaixado. E essa história de Lázaro, ela traz muito ensinamento. Quando eu li essa palavra, Deus falou comigo assim de uma forma muito grande. Foi num momento assim de um devocional. E quando eu fiquei sabendo que eu iria pregar nesse mês, o Senhor falou muito forte para eu ministrar sobre isso nessa noite. E essa história tem muitos pontos interessantes, e o primeiro deles lá no começo do capítulo, né, que Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, elas chegam em Jesus e apresentam a aflição delas, que era a enfermidade do irmão, para Jesus. Nós, como cristãos, somos totalmente dependentes do Senhor. Nós devemos apresentar as nossas aflições para o Senhor. O Senhor, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar, ele sabe de tudo. Mas mesmo ele sabendo que Lázaro estava doente, ele quer ouvir de nós. Se você vai pegar no livro de João mesmo, no capítulo 5, que fala sobre o paralítico do tanque de Betesda, você vai ver que Jesus chega nele, a primeira coisa que Jesus fala para ele é:
que queres que eu te faça? E Jesus, ele já sabia que aquele homem precisava de uma cura, porque ele estava ali 38 anos da vida dele, esperando o anjo descer para mover as águas e ele conseguir entrar no tanque e ser curado. E Jesus chega e pergunta: o que queres que eu te faça? Então Jesus, ele quer ouvir de nós aquilo que nos aflige, porque isso é um sinal de dependência. Você ser cristão e você não se colocar na posição de dependente de Deus, que cristão é você? Nós somos dependentes do amor, da graça do Senhor, e nós dependemos dele. Nós dependemos da direção dele em nossas vidas. O segundo ponto, acredito que um dos mais importantes, assim, um dos que mais falou comigo, é que nós precisamos entender que há propósito nas coisas ruins que nos acontecem. Às vezes é difícil falar, né? Nossa, até no meu momento de sofrimento tem um propósito nisso. Deus está agindo de alguma forma. Mas nós precisamos entender. E Jesus, quando ele responde às irmãs de Lázaro que falaram: Senhor, ele está doente, ele já fala: a enfermidade dele não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Ou seja, Jesus, ele já mostra ali o propósito daquela enfermidade. E às vezes nós passamos por situações ruins, momentos difíceis, de tribulação, de uma tempestade em nossas vidas, e a primeira coisa que nós tendemos a fazer é questionar ao Senhor: Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Mas nós precisamos aprender a ver a mão de Deus até nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Sempre que acontece alguma situação ruim, a primeira coisa que eu sempre tento fazer é manter a calma e analisar o que Deus quer me ensinar com isso. Deus sempre ele quer ensinar alguma coisa para nós. Aí você vai perguntar: Esther, o quê? O que Deus quer nos ensinar? Não sei, porque é isso que Ele vai trabalhar com você. Ele trabalha de maneira individual, com cada um da maneira que Ele acha melhor. Às vezes você passa por uma situação ruim porque Deus ele quer montar um ministério, Ele quer prover um ministério através da sua dor. Às vezes Deus permite que você seja ferido para que Ele possa te curar, e através da sua cura você cure outras pessoas. Às vezes Deus permite que você passe por uma situação até mesmo assim de um vício, para que Ele te liberte. Através da sua libertação, outras vidas sejam alcançadas e libertas também. Às vezes Deus quer te ensinar, às vezes Deus quer te amadurecer, às vezes Deus quer te fortalecer. E é isso que Ele vai trabalhar. Ele trabalha de maneiras individuais com cada pessoa, e Ele sabe o que Ele faz. Então nós precisamos aprender a confiar e ver a mão de Deus até mesmo nos momentos ruins, porque há propósito. Porque há propósito. O Senhor, Ele sabe muito bem o que Ele faz. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós questionamos, às vezes nós reclamamos, nós murmuramos, mas o Senhor, Ele sabe o que Ele faz. E isso também puxa um outro ponto, que é, o desespero. Como nós lemos no versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui Marta se encontrava numa situação de desespero, porque a situação já estava ruim, porque o irmão dela estava doente. E aí a situação piora porque ele morre por causa dessa enfermidade. Mas ela se esquece daquilo que Jesus tinha falado para ela, que era que a morte, que essa enfermidade não seria para a morte, mas sim para a glória de Deus. E às vezes nós entramos nessa situação de desespero, de pensar: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo. Às vezes eu oro, às vezes eu choro e Deus não está me vendo, pensando que Deus não está nem aí para nós, sendo que, irmãos, Ele se importa, Ele está vendo, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe como Ele está trabalhando. E é essa a mensagem principal que Deus falou no meu coração, lendo toda essa passagem. Ele não perdeu o controle da situação. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que tudo pareça estar desandando, mesmo que o mundo desabe ao seu redor, Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle. Ele continua sabendo o que Ele faz. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é soberano, Ele sabe muito bem da forma que Ele trabalha. Ele não perdeu o controle da
fé tão pequena, porque para ela já tinha acabado tudo. Fala assim, Senhor, no dia do juízo final, todos ressuscitarão. Sendo que não, ela estava falando, Jesus estava falando que ele iria operar um milagre, que ele iria trazer a vida sobre a morte, porque ele é um Deus que traz a vida sobre a morte, sobre circunstâncias que parecem mortas. Ele é o Senhor que traz a vida sobre essas situações. Glória a Deus, aleluia. E é necessário que nós venhamos entender que o Senhor, Ele quer que nós venhamos descansar nele. Porque às vezes é difícil, porque às vezes nós nos encontramos nessa situação de desespero, às vezes nós nos encontramos numa situação de questionamento, com momentos difíceis, com a tempestade que está ao nosso redor, mas o Senhor, Ele quer descanso da nossa parte. Ele quer que nós venhamos descansar e entender que se Ele está no controle, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Uma frase que eu vi uma vez, eu não lembro onde, não lembro quem falou, é que se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós pediríamos o não dele às vezes. Às vezes a gente recebe o não de Deus e a gente acha ruim. A gente fica, nossa Senhor, mas por que o não? É tão bom, sendo que os planos do Senhor, a palavra dele fala que os meus caminhos são mais altos do que o seu, que os meus planos são maiores do que os seus. E nós precisamos ter essa convicção de que se o Senhor está no controle, Ele sabe muito bem o que Ele faz. A nossa função é entregar nas mãos dele e descansar. E aí Jesus, Ele ordena que Lázaro saia para fora e pronto, Lázaro está vivo novamente. Esse era o propósito. O sofrimento de Marta e Maria, toda aquela situação, não pense que Jesus, Ele ficou contente com a morte de Lázaro, porque a palavra fala que Jesus chorou. Jesus também ficou triste com a morte do amigo dele, mas tudo isso foi para o quê? Para a glória do Senhor. Situações ruins que nos acometem, nós precisamos entender que é para a glória do Senhor. A nossa vida deve ser um louvor ao Senhor, a nossa vida deve ser tudo para a honra e glória do nome dele. E se nós vamos descansar então no Senhor, descansar na vontade dele, nós precisamos também entender que a vontade dele é soberana. Quando nós entregamos alguma coisa nas mãos do Senhor, nós estamos dando o controle para ele. Então, a partir daquele momento, não é você mais, é o Senhor que está fazendo. Mas nós temos que tomar muito cuidado também, porque esse tipo de coisa é uma atitude, uma oração, às vezes, uma coisa muito perigosa, eu falo, porque nós temos que ter, assim, peito, sabe, modo de falar, para sustentar aquilo que nós pedimos. Nós entregamos certas coisas para Deus, nós temos que estar preparados para receber a vontade dele, e nem sempre a vontade dele é a nossa. O que Marta e Maria queriam? Elas falaram para Jesus, Jesus, Lázaro está doente, o que ela queria que ele fizesse? Lázaro está curado, pronto, Lázaro está curado, não precisa de mais nada, ele já tem a vida, a enfermidade sumiu. Mas o que Jesus queria, o que estava nos planos de Deus, que ele viesse a morrer, para que no quarto dia Jesus viesse, aparecesse, trazendo vida para ele. Esses eram os planos de Deus. E nem sempre eles são iguais aos nossos, nem sempre eles são da mesma forma que nós queremos, mas nós precisamos entender que a vontade dele é soberana, é melhor e é maior. E tudo isso deve ser para quê? Para a glória de Deus. Aí você pode até falar, Esther, mas se Jesus só curasse Lázaro, se ele não tivesse que morrer, o nome do Senhor não seria glorificado também? Aí você já vai reclamar com Deus, se você tiver coragem, se você tiver essa ousadia, porque não fui eu que quis assim. É a palavra de Deus, é o jeito que a Bíblia está relatando, e eu estou apenas aqui transmitindo essa palavra para vocês. Mas o nome do Senhor precisa ser glorificado. Então, que nós venhamos entender nessa noite que o Senhor, ele não perde o controle da situação, mesmo que tudo pareça estar perdido. O Senhor, ele continua sabendo o que ele está fazendo, ele sabe o que ele faz e nada está perdido. Tenha fé que o Senhor, ele está no controle da situação, e o que nós devemos fazer é descansar na tua vontade, descansar no amor, descansar na graça dele, mesmo que tudo pareça perdido, porque a palavra fala, né, que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Foi uma
rápido, irmãos, mas foi o que Deus colocou no meu coração para falar nessa noite. Eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu lendo essa palavra e que isso venha realmente ficar no coração de vocês e nos transformar de dentro para fora. Agradeço a oportunidade, as palmas dava a Deus. Amém, glória a Deus. Neste momento também quero estar agradecendo a minha oportunidade. Agradeço a presença de todos aqui. No próximo culto, convide mais um. Vamos lotar essa igreja, mesmo estando frio, chovendo. Para adorar a Deus não tem tempo ruim. Amém? Entrego e agradeço a minha oportunidade de falar sobre Deus. Amém, irmãos, coisa linda, né? Ver se jovens, em vez de estar aí fora, está aqui adorando a Deus. Cada palavra linda, uma atrás da outra. Leonardo, Guilherme, Davizinho, coisa linda. O que nos separa do amor de Deus é o pecado. Tirou disso daí para mim, meu querido, eu vou a Bíblia, meu pastor Cleber. O que nos separa do amor de Deus é o pecado. Eu não estou aqui, não é minha hora de pregar nem nada, mas vai chegar minha vez de pregar aqui. Um dia eu vou ser convidado para pregar nessa igreja. Amém. E aí vocês vão saber o porquê que separa a coisa séria. Quando nós, o pastor Kleber falou algo aqui no louvor, que é uma coisa, irmãos, que eu estava comentando. Isaac e Ismael. Ali começou a guerra. A parte de, entenda por favor rapidamente, a parte de Isaac é Shalom, a paz do Senhor. A parte de Ismael é árabe, é Salom, paz, não tem o Senhor. Estão entendendo, amém ou não? É isso mesmo, né, Gui? E a parte do outro é Salamaneque, estourada a vida. Mas você vê que começou ali a briga quando Sara, ou Sarai, como quer entender, ofereceu a sua serva para dormir com Abraão. Ela era egípcia, né? Árabe, uma coisa assim, não lembro. E ela foi lá, concebeu a Ismael, e Deus tem promessa, era semente de Abraão. Se Deus tem promessa para Abraão, ele não ia negar a semente de Ismael. Ou seja, a espermatozoide, se você não sabe, é a semente. Você sabe que teve um camarada que se masturbava e jogava a semente fora? Foi morto. Foi morto. E aí, resultado? Vem Isaac. Sarai manda Abraão mandar os dois embora. Estamos chegando lá rapidinho. Aí os dois levaram um potinho de água, o Wallace, um pedaço de pão para atravessar o deserto. Ou seja, é para morrer e se livrar. Abraão não foi inteligente nisso. Desculpa eu agora falar isso aqui. Por quê? A promessa estava onde? Em Abraão. Tudo que for gerado da parte dele teria promessa também. E quando Agar chega num determinado tempo, ela chega e o moleque acaba comendo, o moleque começa a chorar, tem fome, tem isso. Ela se afasta para a criança, para não ver a criança morrer. Aparece o anjo do Senhor e fala: Agar, por que você está aí? Deus ouviu a oração do menino. Deus tem uma promessa na vida dele. E aí nasceu a nação dos ismaelitas, como é que é o nome? Dos Ramã, dos Ayatollah, é tudo descendência de Ismael. A faixa de Gaza era onde Abraão residia. Por que a briga só é ali? Mas o pastor Kleber falou algo aqui, que o salmista Davi já dizia: orai
por Jerusalém. Salmista Davi é um homem segundo o coração de Deus. O salmista Davi era o Jesus Cristo no Antigo Testamento. Eu te provo isso há mais tempo, porque eu estudei isso daí. Eu fiquei até admirado. Você está entendendo? Aí quando chega-se lá, igual aonde o pastor Kleber falou, quando o Senhor Jesus é levado a julgamento, os caras que estavam lá embaixo já tinham o suborno naquela época, já tudo comprado com dinheiro dos Caifás. Essa é a lei que Jesus veio acabar, a lei dos Caifás, dos subornos, dos usurpadores. Paga para todos eles, grita assim: crucifica-o e solta Barrabás. Eles foram pagos para fazer isso, mas Pôncio Pilatos estava relutando. Pôncio Pilatos estava relutando, ele chega no ponto que ele chega e fala assim: olha, eu tenho poder, cara, para te soltar. Jesus fala para ele assim: olha Jesus como é educado. Meu amigo, se eu tenho poder nenhum, se dá de cima não fosse te dado. Quer dizer, o que ele quer dizer? É Deus que põe, é Deus que tira. Você está entendendo? Aí ele fala assim: olha, o que eu farei desse homem chamado Cristo? Crucificam. Mas eu não vejo nele mal algum. Olha só o que Israel falou: que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças. Estão pagando o preço até hoje. Eles que pediram isso. Não vamos ser hipócritas, não. Eles pediram. Leia a Bíblia, estude a Bíblia que você vai ver. Pediram sangue para ver Cristo morto, porque os Caifás pagaram disso. O sangue do inocente. Foi aonde Pôncio Pilatos lavou as mãos. E a mulher de Pôncio Pilatos falou: não entra na questão disso, que eu tive um sonho com esse homem. De novo, a história de Jesus é triste pela cruz, mas é a história mais linda que eu já vi na face da terra. Por que isso? Uma coisa é antes da cruz, outra coisa é depois da cruz. Por que isso? Que antes da cruz você carrega uma bagagem de pecado, de sujeira, meio imundícia, e quando você passa da cruz, a bagagem fica e a tua vida é nova com Cristo. E o fardo se torna leve, porque o jugo do Senhor é leve, é suave e doce. Parabéns por cidade. Deus abençoe vocês. Amém, cada um. Natan, passa a salva aí, vê se você consegue pescar alguma coisa aí, que as tilápias estão fugindo do aquário de Jesus. Viu? Vamos lá, irmãos, olha, amanhã, que hora que é o ensaio dos jovens? 9 horas ensaio da mocidade, né? E que hora que vai ser o ensaio? 15h30? 15h30 ensaio dos homens, e às 18 horas estamos com a campanha Tá no Óleo, com a pastora Sandra. Estará ministrando. Irmãos, os óleos já foram todos comprados, o vidro já foram todos comprados. Já vou começar a antecipar de agora. Vocês que têm o olhinho, o vidrinho do olhinho da opção, você não vai usar mais esse óleo para ungir. Ninguém. Nós vamos trocar o óleo pelo óleo de canela, que é o óleo da prosperidade, para você ungir sua casa. Ungir sua conta bancária. Eu vou ungir a cabeça do meu gerente, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Ungir. Então são 7 tipos de óleos diferentes. Você está passando pelo estudo que nós estamos colocando aqui. E ó, quem está no óleo ali já está recebendo vitória. Já está recebendo bênção. Amém, irmãos? Então faça a sua parte. Nos colocamos em pé em nome de Jesus. Volte a dizimar, volte a ofertar, volte a ser um amigo de Jesus, mantenedor da obra, né, Marcos Paulo? Parabéns.